Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para a gente continuar a ver a mais uma civilização, né? A mais um povo da história antiga oriental. Na aula passada, nós vimos sobre a China antiga, né? E hoje nós vamos ver sobre a Índia antiga, né? Como vocês estão vendo, essa imagem, né, vocês, não sei se já reconhecem, não sei se já viram na internet, né? Essa imagem, ela faz parte das 7 maravilhas do mundo moderno, e mais à frente nós vamos falar sobre um pouco mais sobre ela, ok? Localização e origem da Índia. Sua formação se deu ao longo do rio Indo, né, e do rio Ganges. Só que o rio Ganges foi um pouco mais no período posterior, certo? Já com os arianos, o povo ariano, que é habitado por caçadores, coletores e nômades, né? Então, os Drávidas, que foi o primeiro povo que habitou, que habitou essa região aqui do Rio Indo, eles eram nômades, né? Só lembrando que povo nômade são povos, né, que não se fixam em só local, né? Lentamente, esses povos, né, passaram a se organizar em aldeias por volta de 5.000 anos antes de Cristo e ficaram conhecidos como povos do Vale do Indo. De lá partiram os povos que passaram a viver em toda a extensão da Europa e da Ásia entre 4.000 e 1.000 anos antes de Cristo, os chamados indo-europeus. Aqui vocês estão vendo 2 mapas, né? Um da Índia Antiga. Aqui as 2 cidades principais da Índia Antiga, Mohenjo-Daro, né, e Harappa. Nós temos Harappa, uma cultura muito conhecida, né, com vários objetos que foram encontrados depois, que é a cultura arapense. Mohenjo-Daro, que é a das 2, é a mais, vamos dizer assim, a mais conhecida, que mais se desenvolveu, né? Que são os rios, né? Os vales que passam os 2 rios, o Vale Indo e o Rio Ganges. Interessante observar que vocês, né, estão vendo aqui vários montes, né? Várias montanhas, né? Que faz parte do relevo dessa região. Outra coisa que é interessante ressaltar, que todas as civilizações, né, que nós vimos até agora, os mesopotâmicos, a China, todos eles se fixaram próximos aos rios. E por que é tão importante essas civilizações, essas cidades, né, esses reinos, esses impérios, se fixarem perto de rios? Para a prática da agricultura, né, para o sedentarismo. Eles se tornaram sedentários através da prática da agricultura, né? E a Índia antiga, né, os indianos, que ainda eram chamados de indianos, mas vamos chamá-los assim, eles se fixaram também através da prática da agricultura, né, plantando produtos agrícolas, né, a cevada, o trigo, a aveia, entre outros. Então, por isso que do mesmo jeito que o Nilo era importante para o Egito, do mesmo jeito que o Tigre e o Eufrates era importante para os mesopotâmicos, o rio Indo e o rio Ganges eram importantes para a civilização indiana, ok? Aqui, né, é a Índia atual, certo? A Índia fica muito próximo, né, à China, né? Tudo isso aqui é a Índia atual, ela se localiza no sul do continente asiático. As características. Existiram 2 grandes cidades, né? Mohenjo-Daro e Harappa. Destaca-se o planejamento simétrico de suas ruas, o sistema de abastecimento de água e esgoto, né?
A maioria dos habitantes, contudo, vivia no campo e a agricultura era a base da economia. Plantavam-se frutos como melão, lentilha e trigo. Né? Aqui são as ruínas das duas grandes cidades, Morendiara e Arapa. Né? Alguns objetos da cultura arapense e as duas cidades, né, as ruínas dessas duas grandes cidades. O período védico. O que é o período védico? É o período em que os arianos, que era um povo que vinha do norte, né, dessa região, eles invadiram o Rio Indo, né, essa região do Vale do Rio Indo, invadiram essa região e ocuparam tanto a região do Vale do Rio Indo quanto toda essa região da Índia, né, resumindo, tanto do Rio Indo como do Rio Ganges. E esse período é um período em que todos os ensinamentos, todas as normas e valores eram retirados de um livro, os Vedas, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui, né? São essas duas imagens. O que são Vedas? Né? Os Vedas são como a Bíblia dos hinduístas, né? O hinduísmo é a religião predominante, né? Dos indianos. No período védico, por volta de 1500 a.C., a região é ocupada por indo-europeus que saíram da região do Mar Negro e do Mar Cáspio quando se inicia o período védico. A língua falada por esses povos era semelhante à usada da Índia, como demonstrava prefácio gravado em sânscrito em uma coleção denominada Vedas, que significa saber. Né? Então, tudo que os indianos, né, os hinduístas, sabiam de valores, de normas, de éticas, estavam escritos nos Vedas. Né? Os Vedas. Né? Tudo era escrito. Do mesmo jeito que os cristãos, eles têm a Bíblia, né, deles, né, nós temos nossa Bíblia, os hinduístas têm os Vedas, né, que é separado em 4 livros, né, cada um com suas características. E nesse período védico foi instaurado, né, as castas. Né? Vale salientar que quando nós falamos em hinduísmo, nós estamos também falando de brahmanismo, certo? No brahmanismo, que a sociedade era dividida em castas. Vamos aqui com calma. O que são castas? A sociedade não era igual. Como assim? Sou um sacerdote, que é como se fosse um padre ou um pastor, por exemplo. Sou igual, tenho o mesmo valor, tenho a mesma igualdade que o camponês, né? Aqui no Brasil, eu tenho o mesmo direito, teoricamente, que ele, né? Mas na Índia, principalmente na Índia antiga, não era assim. As pessoas, por lei, tinham valores diferentes. E não importava se você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Era por onde, em que casta você tinha nascido, em que classe social você tinha nascido. E o que era mais interessante, não importava se você tinha, tipo, você nasceu na casta Kshatriya, você ficou muito rico e você queria passar para a casta superior, você não podia. Você ia permanecer naquela casta. Não tinha mobilidade. Não podia, uma pessoa de uma caixa superior não podia se casar com outra caixa superior. Era muito rígido. Se você nasce numa casta, você ia morrer naquela casta. Você não podia ter uma ascensão social. Você podia ficar muito rico, mas ia continuar naquela casta. Os Brahmanes era a casta mais pura, formada pelos líderes espirituais e intérpretes dos textos dos Vedas. Os guerreiros ocupavam altos cargos públicos, tanto militares quanto civis.
Os artesãos, trabalhadores braçais, ao lado dos mercadores urbanos e de mão de obra camponesa, constituíam a base da sociedade hindu. Os servidores, trabalhadores menos qualificados. Aí aqui tem a pirâmide. Acima estavam os brahmanes, né? Por isso que é brahmanismo, que eram os sacerdotes. Aí vem a segunda cástia, que eram kshatriyas, que é essa daqui, ó, os guerreiros. Depois vem a terceira, os vássias, que eram os comerciantes. Depois vem os sudras, que eram os operários. Ainda tinha os párias, que eram os impuros ou intocáveis. Essa aqui, ela está fora da pirâmide, porque era uma casta que era excluída, vamos dizer assim. Era tão sem direito que ela não chega nem ficar lá na pirâmide social. Eram os impuros, né? Eram os que não tinham direito a nem ficar nesse âmbito social aqui, né? Então, se eu nasci um Sudra, eu nunca vou ser um Kshatriya. Eu posso ser rico, mas eu vou morrer um Sudra. Se eu sou um Sudra, eu nunca vou poder me casar com ninguém que seja Kshatriya ou que seja um Vássya. A religião. Na Índia, existem duas religiões principais, o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo é uma religião politeísta, quer dizer, acredita em vários deuses, onde acredita-se que existe uma ordem universal pré-estabelecida para todos os seres. Na segunda fase do hinduísmo, foi criado o Brahmânico, com a criatura dos deuses Brahma, Vishnu e Shiva, né? Lembrando que cada um tinha uma função. O Brahma criava, certo? O Vishnu preservava e Shiva destruía. Mas por que cada um? Porque era um equilíbrio. Um cria, outro preserva e outro destrói. O budismo, né, que nós vimos até na civilização chinesa, é uma religião baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, chamado também de Buda. Aqui, né, a imagem do início que foi o início da nossa aula, né, a imagem, é o Taj Mahal, né? É um suntuoso mausoléu localizado na Índia. A construção foi eleita Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983, né? Faz parte, como eu já falei, de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Desde 2007. Pela história dele, né? Ele teve início em meados do século XVII, como imperador mongol Juan. Ele ordenou a construção para honrar, né, a memória da esposa, né, Arenumanu Begum, que era uma princesa persa e a preferida do imperador. Lembrando que os imperadores tinham várias esposas, né? Então ele mandou construir, né, esse palácio em homenagem a ela. E, a título de curiosidade, ela morreu dando à luz ao 14º filho dele, né? Esse palácio levou 20 anos para ser construído e foi concluído em 1648. Então agora vocês vão fazer a leitura, né, do texto e qualquer dúvida, perguntem no grupo ou no privado. Bons estudos e até a próxima.